Traz informação, por gentileza, para a audiência da Ouro Verde, João. Bom, seguindo aqui com mais informação, então, o Exército Brasileiro abriu ontem, terça-feira, um inquérito policial militar para investigar 4 militares por possíveis crimes relacionados à elaboração da Carta ao Comandante do Exército de Oficiais Superiores da Ativa do Exército Brasileiro. Essa carta, segundo investigações da Polícia Federal, foi utilizada como instrumento de pressão ao então comandante do Exército, General Freire Gomes, para que aderisse a um golpe de Estado em 2022. Os 4 militares que serão investigados pelos possíveis crimes são os coronéis Alexandre Castilho Bittencourt da Silva e Anderson Lima de Moura, ambos da Ativa, e os coronéis Carlos Giovanni Delevati Passini e José Otávio Machado Rezo Cardoso, os 2 da reserva. Agora o Exército tem 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias para concluir o inquérito. De acordo com o Exército, a decisão de abrir esse inquérito ocorreu após uma sindicância aberta por determinação do comandante do Exército, General Tomás Paiva. A sindicância investigou a participação de 37 militares na produção, assinatura ou disseminação da carta. Desses, 26 foram punidos com base no regulamento disciplinar do Exército, incluindo 12 coronéis, 9 tenentes-coronéis, 1 major, 3 tenentes e 1 sargento. No entanto, 11 deles não receberam punição. O Exército explica que eles apresentaram justificativas que foram aceitas e, por isso, não foram punidos. A sindicância concluiu que havia indícios de crime na confecção da carta, o que levou o comandante do Exército, General Tomás Paiva, a determinar a instauração desse inquérito sobre os 4 coronéis para aprofundar as investigações. Os 4 militares inicialmente citados já haviam sido ouvidos durante a sindicância. Olavo, tá me cheirando, sabe aquela minuta do golpe encontrada na casa do Anderson Torres, que, aliás, é o nosso ouvinte, o Anderson, eu sei que ele nos acompanha diariamente. Preso ficou, perseguido foi, vida destruída, provavelmente seja expulso da Polícia Federal, tem um processo correndo contra. A vida do Anderson Torres muito difícil em função de tudo o que passou. Entretanto, a minuta do golpe não parava em pé. Não conseguia parar em pé 30 segundos, aquela minuta encontrada na casa do Anderson. Tá cheirando isso. Só que também cheira que o Tomás Paiva, que é o comandante do Exército no Brasil, está disposto a entregar os seus próximos, lembrando exatamente o que fizeram com o brasileiro do dia 9 de janeiro, colocando inocentes dentro de ônibus, dizendo que seriam levados para uma triagem e depois liberados para pegarem um ônibus na rodoviária de Brasília. Entretanto, foram para a quadra da Polícia Federal e muitos presos, e inclusive tantos tornozelados até hoje, Olavo. O Exército fazendo mais do mesmo, né? A repetição da história lá de janeiro, enfim. Mas esse é o Exército, que está querendo o quê agora? Legitimar? Infelizmente, a história ela é escrita pelo vencedor, né? E o Exército tenta escrever essa história, mas vamos lembrar que um dia essa história vai ser revista. O que nós temos hoje, esse contexto, esse status que nós temos hoje, ele não permanece porque não se sustenta na verdade, não se sustenta em fatos, é todo um status demagógico. E no futuro, tudo isso vai ser corrigido. 8 de janeiro vai ser corrigido, a história será corrigida, e cada um será colocado no seu lugar, inclusive o Exército. Silvio, lembra a minuta do golpe, não lembra não? E uma perseguição a estes, aliás, cara deste novo comando do Exército, Silvio? Vitória, o comentário do Dr. Olavo é impecável, eu concordo com tudo, e o futuro vai reescrever o 8 de janeiro de 2023 como ele foi. O 8 de janeiro de 2023, aquela tarde ensolarada em Brasília, várias pessoas, centenas que estavam em frente aos quartéis ou pessoas que se deslocaram até Brasília para protestar contra o triunfo da indecência. Eram pessoas que estavam acostumadas a ir às ruas porque a praça no Brasil é do povo, sempre foi. Brasil, uma democracia, Constituição de 1988, e o brasileiro sabia que ele podia ir à Avenida Paulista, à Esplanada dos Ministérios, à Orla de Copacabana, gritar fora Lula, fora Dilma, Temer, fora Bolsonaro, fora Collor, fora Fernando Henrique, sempre foi assim. Aliás, foi assim até quando a queixa era contra os 20 centavos no aumento do passe,
né, no valor da tarifa de ônibus em São Paulo, e isso se degenerou nos protestos na jornada de 2013. Vandalismo e depredação deve ser punido à letra da lei, com rigor, e foi isso que aconteceu naquela catarse, né? Como, utilizando aqui as palavras do ex-ministro supremo Nelson Jobim, que depois voltou atrás. Uma catarse, um tumulto, como usou o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, talvez a única voz lúcida sobre o que aconteceu no 8 de janeiro dentro do governo Lula. E eles disseram, naquele momento, naquela catarse, naquele tumulto, uma turba estúpida resolveu atacar e depredar a Praça dos Três Poderes. E tanto faz se fosse a Avenida Paulista, uma agência bancária, uma loja, ou se fosse a estátua do Borba Gato incendiada, como aconteceu, tá errado do mesmo jeito. Tem punição. Agora, e o Exército punir, aplicar leis rígidas, porque tem um código de conduta muito rígido, disciplinar, aí é uma questão militar, uma questão da carreira militar. Outro ponto é o golpe de Estado. É preciso parar com essa narrativa, porque essa é a palavra, narrativa, de que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe de Estado, um atentado violento ao Estado Democrático de Direito. Porque se aquilo foi um atentado violento ao Estado Democrático de Direito, uma tentativa de golpe passível de punição com 17, 15 anos de cadeia, então é preciso punir quem invadiu a Assembleia Legislativa do Paraná recentemente, ou a Assembleia Legislativa de São Paulo, inclusive com a participação de sindicatos de professores. A régua deve valer para todos. E não há notícia, não temos notícia de que houve a mesma aplicação. Então, é uma narrativa para dizer que o presidente Bolsonaro estaria por trás de uma tentativa de golpe de Estado, como o ministro Alexandre de Moraes disse nesse novo inquérito 4972, que ele transformou em petição, que falávamos na abertura do programa. A tentativa era para dissolver o Supremo Tribunal Federal, caçaram a os ministros do Supremo Tribunal Federal e instalaram uma ditadura militar. Onde estavam os tanques? Os paraquedistas partiriam da onde? Os militares subiriam do sul para Brasília ou desceriam da Amazônia? Que comando estava à frente de tudo isso? E como ficaria o Congresso? Seria fechado? Quem seriam os governadores biônicos? Os governadores apoiariam? Quem seria o presidente? O general que ascenderia? O almirante? Minuta? Se faz golpe com minuta? Olha, Pitoli vai assumir tal função a partir das 14 horas. O doutor... meu Deus do céu! Tinham crianças ali, as crianças foram inclusive levadas para o ginásio da Polícia Federal, as pessoas foram embarcadas em ônibus, sem saber qual o destino. E o destino final era a papuda para homens e a colmeia para mulheres. Pessoas com comorbidades, doenças crônicas, ficaram sem remédios. Tem um cadáver estendido em Brasília, na frente do Supremo Tribunal Federal, que é o Clezão. Ele morreu porque não deu tempo. Morreu porque ninguém analisou o pedido para que ele saísse de lá por conta de problemas de saúde. E temos outros casos, pessoas com câncer. Temos uma cabeleireira do interior de São Paulo que está presa com 2 crianças do lado de fora com problemas simplesmente porque estão com saudades da mãe, por crueldade. Porque a mulher do Sérgio Cabral pôde sair da cadeia para ficar com as crianças, mas ela não pode, porque ela cometeu um crime. Ela sacou uma arma, um batom, e escreveu "Perdeu Mané" numa estátua. Esse foi o crime. Uma hora a história será reescrita, eu concordo com o doutor. Agora, Silvio, Olavo, eu lembro na cassação do mandato do Deltan Dallagnol, a gente ouviu ali alguns absurdos, né? Um verbo conjugado no futuro do pretérito, né? Termos como supostamente, enfim, a gente ouviu cada absurdo, né, que definiu a cassação de um deputado, o deputado mais votado do Paraná nas eleições de 2022. Isso me faz crer que no Brasil a gente está lidando com bola de cristal, suposição, tem, né, leitura de mão, tarô, tem alguma coisa acontecendo no Brasil, porque, veja, os caras estão tratando de algo agora que parte de um documento de 2022 que não aconteceu.
Se tivesse acontecido, se tivesse alguma tentativa, como muito bem colocou o Silvio, beleza, vamos lá, temos que apurar. Foi uma tentativa efetiva. Agora, como o Silvio de novo colocou, com crianças e sem tanque, né? Com o tiozinho do algodão doce sendo detido e sem um paraquedista chegando até ali, então mostra que de fato nada aconteceu. Só que a perseguição mostra que é uma maneira de calar. Por quê? Nós sabemos que no Exército em especial, na base, esse assunto fervilhou. Esse assunto rodou. Por quê? Muita gente insatisfeita com o que viu, com o que estava acontecendo. Só que na alta cúpula das patentes do Exército, isso tinha mais uma parcimônia, uma cautela, um cuidado maior para se discutir o assunto. Então, na base, isso ganhou força, na alta cúpula, na alta patente, isso, né, andava, né, será disfarçado, até surgir uma carta, como lemos aqui de outros, inclusive. Só que nada aconteceu. E se nada aconteceu, isso me faz crer que agora, nesse momento em que estamos vivendo, com todos os absurdos praticados por Alexandre de Moraes, com o governo Lula derretendo, é um recado. Também serve de recado. Eu não posso desprezar o que Thomas Paiva está fazendo do ponto de vista de alertar a tropa. Ó, estou perseguindo quem fez uma carta lá em 2022, cuidado com o que vocês estão querendo escrever agora. Sinto que também tem um cheiro de recado no ar. Tem um cheiro de, ó, atenção, hein? Eu já estou de olho, lá em 2022 os caras podem ter a aposentadoria suspensa, a punição é severa. A punição faz com que, por exemplo, nós tivemos uma pessoa, não vou citar quem é, das Forças Armadas, que se manifestou numa carta contundente, cirúrgica e contundente. Esse cidadão respondeu um processo, aposentado que é, e poderia perder o seu salário, o seu benefício, a sua aposentadoria. Então veja, Silvio, também sinto um cheiro de um tom ameaçador nesse momento que nós estamos enfrentando. Silvio, não sei se eu estou errado. Não, eu acho que sim, e essa troca no comando do Exército é evidente que houve um alinhamento, né, Pitoli? É evidente que houve um alinhamento com alguém dentro ali das Forças Armadas, com um pensamento pró o governo instalado, esse governo de turno do PT, e de acordo com o consórcio de governo. Vou além, porque é um consórcio de governo, um governo formado pelo Supremo Tribunal Federal, que dá sustentação. Esse governo não tem sustentação no legislativo, ele tem sustentação no judiciário. E, sim, concordo com você, pode ser um recado, mas também eles passarão. Também esses comandantes passarão, a troca virá com o tempo. Então, eu acho que a história, eu gostei muito dessa expressão, doutor Olavo, eu vou insistir. A história será contada como se deve, porque a verdade é teimosa. Os fatos se impõem, vêm à superfície. Eu gosto de citar lá o segundo presidente da história americana, John Adams, né, que diz exatamente isso: os fatos são teimosos, independentemente de ditames, de paixões políticas, de tentativas de se reescrever aquilo que de fato aconteceu. A verdade se impõe, a verdade está se impondo. Nós falávamos agora, sem desviar do assunto, mas citando, Pitoli, do aeroporto de Roma. Há mais de um ano, 14 de julho de 2023, nós estamos no dia 28 de agosto de 2024. E há uma tentativa, talvez, de esconder o que de fato aconteceu. Porque, do contrário, nós já teríamos visto as imagens. Então, toda essa maquiagem em torno de golpe de Estado, em torno de transformar as Forças Armadas numa força alinhada politicamente a esse sistema, tudo isso tem prazo de validade, porque a verdade vai se impor. Cedo ou tarde, ela vai aparecer. Olavo, tem cheiro de ameaça?
Cheiro de ameaça tem cheiro de construção, né? Essa construção do golpe, essa narrativa, é uma narrativa que encontra elementos para a construção. É uma grande fabulação, uma fábula, como Esopo escrevia suas fábulas. Uma fábula que começa dentro do Poder Executivo, não podemos esquecer de Flávio Dino, não podemos esquecer do próprio Lula, não podemos esquecer da viagem para Araraquara. Não podemos esquecer de tudo isso. Vai para o judiciário, numa apuração, num processo em que não se verifica condutas. Não, coloca tudo no mesmo balaio e vai. Pessoas foram condenadas por uso de arma. Mas que arma é essa? Onde estavam as armas? É o batom? O batom não é arma. E depois segue agora com o Exército tentando validar essa construção da narrativa, essa fabulação, para criar no ideário da população, bem nos moldes de como acontecia na Alemanha na Segunda Guerra, tentar criar no ideário da população a ideia do golpe. Não houve golpe. O Silvio fez uma narrativa perfeita, contou a história perfeitamente. As pessoas estavam na praça reclamando, porque naquele tempo podia. Bom, antes de falarmos do hino, o Bilinski está atrasado e a gente vai avançar no tema, porque eu quero ouvir Silvio e Olavo. O André Miranda dizendo: Pittori, creio que o seu comentário sobre Boulos ser evangélico foi ironia. Na verdade, o que a gente sabe, André, é que há uma tentativa de Guilherme Boulos se aproximar do público evangélico. É isso que está acontecendo, né? Não tem como esconder. Ele está tentando, no movimento já de desespero, vejo eu, né? Porque quando a gente recebe informação sobre a pesquisa, como o Silvio muito bem coloca, dessas lojinhas de percentuais, a gente não pode se esquecer que as campanhas contratam as pesquisas de consumo interno. Elas sabem antes, inclusive, o que vai acontecer, né, para poder postar nas redes sociais, para preparar os programas de rádio e televisão que estreiam na próxima sexta-feira. Então, eles sabem tudo antecipadamente. E movimentos como este, de Guilherme Boulos, procurar se alinhar ao público evangélico, para mim já sugere desespero. Foi sim, viu, André?